Este conjunto permite demonstrar como funciona e como se ajusta um pressostato. Neste caso, um pressostato que nos sistemas frigorigéneos está na grande maioria dos casos ligado à tubagem de aspiração do compressor. Além do pressostato, há aqui um manómetro, um fole idêntico àquele que se encontra dentro do pressostato, um micrómetro para melhor se visualizar a reação deste fole, duas pequenas torneiras, mais propriamente chamadas válvulas de passagem, e um acessório de distribuição de pressão. A pressão que estiver neste distribuidor é a mesma em todos os outros pontos. A pressão que aqui chega é, neste caso, apenas ar comprimido que chega a este sistema por esta mangueira. Esta válvula de passagem permite a que suba a pressão. Para se libertar a pressão que aqui estiver, fecha-se esta primeira válvula e abre-se esta outra, da saída. Pressostatos não são sensores de pressão. Os sensores medem a pressão e, de uma forma ou outra, apenas dizem a um qualquer outro sistema qual a pressão que se encontra no tubo onde estão ligados. O fole é oco, recebe a pressão através deste tubo e vai empurrar o micrómetro. Aqui temos a pressão que está no sistema. Vamos abrir a válvula de entrada de pressão. Vamos agora abrir a válvula de saída. Voltamos à pressão zero e o fole voltou à forma anterior. O fole que está dentro do pressostato está sujeito à força daquela mola e os movimentos do fole e da mola provocados pela pressão que chega ao fole são passados ao resto do mecanismo interno do pressostato, do qual fazem parte estes dois parafusos. Se os ajustarmos, ajustamos a reação do pressostato à pressão que está a entrar no fole e essa reação vai incidir sobre o comutador, que é da parte elétrica, obrigando-o a ligar para um lado ou a ligar para o outro. Este é o terminal do contacto comum. O contacto propriamente dito é este aqui. Se a pressão for mais baixa que determinado valor, o terminal comum encontra-se ligado a este terminal. O contacto correspondente a este terminal é este aqui, que está neste momento em contacto com o terminal comum. Se a pressão for mais alta que determinado valor, o terminal comum passa a estar ligado a este outro, que por sua vez corresponde aqui a este contacto. Vamos forçar a comutação interferindo à mão aqui no mecanismo. Aí temos o comutador a funcionar. Este é, evidentemente, um pressostato ajustável. Agora, além de pressostatos ajustáveis, variáveis, há também pressostatos fixos, mas que existem numa infinidade de variantes, porque as pressões de trabalho variam de sistema para sistema. Resulta daqui que, na manutenção, ser-se capaz de ajustar um variável para substituir um fixo que se tenha avariado e para o qual não haja substituição imediata, traz uma vantagem acrescida ao técnico, porque lhe permite repor rapidamente em funcionamento um sistema com problemas. Vamos então ver como se ajusta um pressostato, tendo-se à partida as pressões a que se pretende que ele funcione. Suponhamos que queremos substituir um pressostato fixo ou simplesmente ajustar um variável já instalado para que o sistema arranque quando a pressão de aspiração chegar, subir a 5 bar e que pare quando a pressão descer a 3 bar. Queremos que o pressostato dispare para arranque a 5 bar e dispare para paragem a 3 bar. Para não nos sujeitarmos a efeitos secundários, a primeira coisa que devemos fazer é baixar o ponteiro chamado diff, depois veremos para que é que ele serve, para um valor baixo, por exemplo, 1 bar. Esse ajuste é feito neste parafuso. Está aproximadamente a 1 bar. Entretanto, este LED verde aceso significa que com as pressões que aqui estão neste momento, não interessa quais, o sistema estaria a trabalhar por haver pressão suficientemente alta. De seguida, vamos ajustar o outro ponteiro, chamado CATIN, para os tais 5 bar. Atenção que esta indicação
induz muito em erro, porque embora possa parecer que cut-in significa entrar ao corte, a verdade é que significa exatamente o contrário. Significa a manobra de entrada em funcionamento, ou a pressão de arranque. É um daqueles casos em que o que parece não é. De qualquer forma, vamos afinar para 5 bar. Portanto, temos que andar um pouco para cima e vamos deixá-lo ali na zona dos 5 bar. A verdade é que é um pouco difícil perceber se o ponteiro está exatamente no local. Mas pronto, depois faremos o teste pelo manómetro. Nós queremos agora testar o sistema para ver se ele arrancaria a 5 bar. A verdade é que a pressão neste momento está mais alta e nós para verificarmos se ele de facto irá arrancar a 5 bar, temos primeiro que fazer baixar a pressão para que o pressostato dispare como se o sistema tivesse que parar. Portanto, aqui a forma de fazer isso é simples, basta aliviar aqui a pressão nesta válvula e ele vai baixar e disparou para a paragem, digamos assim. Portanto, está parado. Não interessa onde é que parou, interessa que parou. Okay? Vamos agora subir a pressão, ficando de olho no manómetro para verificar se ele arranca mesmo a 5. Ele aí vai, subir devagarinho para se ver melhor. Ora bem, ele ultrapassou um pouco os 5 bar. Portanto, o que nós temos que fazer é dar aqui um pequeno toque, baixar aqui um pouco a pressão, puxando o ponteiro novamente um bocadinho para cima, uma vez que a escala carece de cima para baixo, e agora voltamos a aliviar a pressão, arranjar maneira de baixar a pressão, ele volta a disparar novamente, não nos interessa agora onde é que disparou, e vamos voltar a subir a pressão para verificar se ele arranca a 5 bar. Vamos deixá-lo subir devagar. Ok. E portanto arrancou a 5 bar. Já afinamos a pressão de arranque verificada ali pelo manómetro. Nesta altura é importante que se perceba que depois da pressão de arranque estar afinada, faça o que se fizer ao ajuste para obter a pressão adequada de paragem, a pressão de arranque já não vai desacertar-se, já não se vai descalibrar, já não vai sair do sítio para onde foi afinada. Já ajustamos a pressão de arranque para 5 bares. Então e agora a pressão de paragem? Bom, a pressão de paragem vai ser ajustada nesta escala, mas a verdade é que não vai ser ajustada da mesma maneira, porque esta escala não é do mesmo tipo que aquela. Nesta escala nós vamos ajustar quantos bares abaixo daquele é que nós queremos parar. Por exemplo, nós afinamos o arranque para 5 bares, queremos parar a 3. Se queremos parar a 3, vamos ter que pôr aqui 2 bares. Porquê 2? Porque 3 bares é 2 abaixo de 5. Portanto, o ajuste da paragem é feita pela diferença entre a pressão de arranque e a pressão de paragem que nós queremos. Contemos esta história de outra forma. Este ajuste do diferencial é um bocado como a história do pescador. O pescador, para enviar o anzol mais para baixo, tem que dar mais linha. É o que se passa aqui. Se nós pretendemos que o sistema vá parar a uma pressão mais baixa, nós temos que dar mais diferença, temos que dar mais linha para que o sistema vá parar mais abaixo. Ainda antes de fazermos o ajuste, vamos já agora ver a que pressão é que ele irá parar com o ajuste que aqui está. Ora bem, ele parou sensivelmente a 4. Quanto é que temos ali? Temos aproximadamente 1. Portanto, faz sentido. Ele está a parar 1 abaixo do 5, e o 5 é a pressão de arranque para que foi afinado. Portanto, nós queremos parar a 3. Vamos ter que subir este de 1 para 2. Portanto, vamos lá fazer trepar o parafuso de ajuste até ao 2 mais ou menos. Está na zona. E vamos agora verificar se ele para a 3. Temos que voltar a arrancar, portanto temos que abrir aqui a válvula de aumento de pressão. Ok, arrancou a 5. Portanto, ele arrancou a 5, isto não se alterou. O ajuste do arranque continua como estava, apesar de eu ter alterado este. E agora vamos ver se ele para a 3. Ele aí está.
aliás, está a parar até um bocadinho abaixo do 3. Vou dar um toquezinho e vou... Ora, se ele está a parar um bocado abaixo do 3 e eu quero que ele suba, eu tenho que diminuir aqui um pouco a diferença. Ou seja, tenho que andar talvez meia volta com o parafuso para baixo e vamos testar novamente. Já agora, subir novamente a pressão, verificar que ele arranca a 5, continua a arrancar a 5, exatamente. E agora vamos fazê-la baixar e ver se ele arranca, se ele para, aliás, a 3. Ele aí está, certinho. Portanto, esta é uma das formas de se ajustar o pressostato. E porquê é que nós começamos este ajuste pela pressão de arranque? Porque como a pressão de paragem depende do que aqui estiver e depende da pressão de arranque, se nós começarmos por ajustar a paragem, quando formos ajustar a pressão de arranque, vamos desajustar a paragem que teríamos inicialmente ajustado. E porquê é que antes de ajustar a pressão de arranque, nós pusemos o valor diferencial aqui muito baixinho na zona do 1? Imaginemos que nós queríamos que o sistema trabalhasse com um fluido de baixas pressões e que queríamos afinar a pressão de arranque para 2 bares. Okay? Se nós não tivéssemos o cuidado de pôr o diferencial num valor baixo e por acaso ele tivesse, por exemplo, no valor 3, o que acontecia era que o sistema nunca iria parar, em condições reais nunca iria parar. Porque 2 bares de pressão de arranque menos 3 de diferencial é menos 1. Ora, poucos serão os compressores capazes de ir, digamos, a pressões da ordem do vácuo mais ou menos perfeito.